Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Fernando Menchini, eu sou da Software AG, recém-formado, mestre em Finanças e Controladoria pela Faculdade FIPECAF. Tá? Importante alinhar um pouco a expectativa dessa apresentação, porque essa é uma abordagem acadêmica. Então, o objetivo aqui é passar para vocês um pouco da trajetória que eu tive na defesa da minha dissertação de mestrado, tá? que recebe esse título aqui, né? A influência da arquitetura corporativa na digitalização dos modelos de negócio. E aí, sob a ótica da sociomaterialidade, que aí é um item aí que depois eu vou tentar explicar um pouco melhor o que significa isso, mas basicamente é a lente teórica que eu usei para conectar esses dois universos. Tá? Antes de tudo, antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui, né? Primeiro aí pelos organizadores do evento, né? O Roberto Severo, a Cris da Software AG de Marketing, que me ajudou muito. Quero agradecer também aos patrocinadores, em especial, óbvio, a Software AG e todos os demais patrocinadores. Essa audiência que está aqui, né, que são entusiastas, sem dúvida nenhuma, do tema arquitetura corporativa, sem vocês, né, nós unidos, a gente não consegue levar esse tema à frente. E principalmente porque muitos de vocês contribuíram e fizeram com que essa dissertação fosse possível. Então, muito obrigado aí a todos vocês, né? Isso aqui é o que eu pretendo explorar. O tempo é curto, né? Se eu tivesse mais tempo, com certeza dava para divagar um pouco mais em torno disso. Esqueci do meu orientador, professor Pascoal, que está aí na plateia, não sei onde ele está, mas ele já chegou. E um cara que teve uma paciência incrível comigo, né? Porque no dia a dia, fazer mestrado e trabalhar e fazer todas as coisas é um tanto quanto complicado, mas assim, consegui vencer essa jornada enfim, e eu agradecer ao meu orientador também. Bom, vamos lá para a agenda que eu pretendo explorar aqui. Então, eu criei essa agenda, mais uma vez, vocês vão ver que é muito teórica, né, porque é um trabalho de dissertação do mestrado. Mas, inicialmente, eu tomei a liberdade de pegar 4 slides de um evento que teve em Londres, acho que em 2012, 2013, não lembro, do Roberto Severo, que é o Country Manager. São 4 slides que trata de um pouco do desafio que a gente tem do tema arquitetura corporativa. Depois eu vou falar da introdução do trabalho, modelo teórico, os procedimentos e, por fim, os resultados, ou seja, os achados, né? O que eu consegui tirar em função dessa pesquisa que foi realizada. Tá, ok? O primeiro slide, então, que é do Roberto Severo, ele lindamente traz a figura do Hamlet, né? Uma figura do Shakespeare, né? E que representa um pouco do drama, não sei se vocês sabem, do ser ou não ser, mas ele traz o drama o que a gente está planejando fazer, né? Enterprise Architecture, Enterprise RT Architecture ou simplesmente IT. Né? Por que eu trago esse drama? Porque vocês devem estar se perguntando, eu não sei, para aqueles que não conhecem a Faculdade FIPECAF, é uma fundação Instituto de Ciências Atuariais e Contábeis. E aí, por que eu fui estudar Finanças e Controladoria? Estou falando dos temas de Enterprise Architecture numa faculdade que é referência em Ciência Atuarial e Contábil. Porque ao longo da minha carreira, eu acho que, não que eu seja bem resolvido, não tenho a pretensão de falar, principalmente porque a tecnologia é dinâmica, absurdamente dinâmica, mas em contrapartida eu sinto uma necessidade de falar de negócios. Né? E isso, com certeza, é um drama, né, que eu percebo ao longo da minha carreira. Eu sou um entusiasta desse tema, e ao longo da minha carreira eu venho tentando falar, e cada vez que eu tento estudar um pouco mais, eu sei que eu menos sei em relação à arbitrariedade do tema, as bolas divididas que a gente tem entre a TI, negócios, enfim. Né? E aí esse é um drama.
E, em função disso, eu fui estudar e levei lá para o meu orientador, e no momento em que eu levei para o meu orientador o tema Enterprise Architecture, ele escreveu um artigo sobre o tema, e ele falou assim, eu acho que tem cola com uma lente teórica chamada sociomaterialidade. Né? E aí a gente começou a escrever a dissertação, enfim, e parou de pé e a gente conseguiu escrever. Bom, e aí a razão por que a gente sempre leva esse tema de arquitetura corporativa, né, lá para o lado da TI, é porque a arquitetura é sobre o mapeamento de algo complexo em geral, né, passa pela formalização. Né, e nas empresas o que acontece é que a gente tende a começar pela TI, que é natural. E que, no final do dia, a gente tem artefatos muito mais tangíveis para serem representados em torno desse universo. Legal? Só que, quando a gente está falando de fazer um planejamento adequado para EITA, aí sim, né, que é a Enterprise IT Architecture, nós acreditamos que a gente fala principalmente com o CIO, que é o que, na minha percepção, o que eu mais vejo, a conversa muito mais com tecnologia da informação e uma agenda muito forte de tecnologia da informação. Relação com desenho e implementação, trabalho individual, e no que tange a TI, a gente fala com os níveis físicos, representações de física, desses artefatos físicos, de redes, aplicações, e procuramos sempre o pessoal técnico, e o foco sempre operacional. Já quando a gente vai falar de planejamento para fazer Enterprise Architecture, e aí corrobora com o fato de eu ir fazer mestrado numa instituição de finanças e controladoria, que passa pela questão do negócio, né? Então, a EA ela é mais abstrata. Eu tenho que falar com o CEO e com o CIO. A relação, e vocês vão ver um pouco, dando um pouco de spoiler do final, e eu acho que um pouco óbvio, mas os executivos que participaram de uma fase dessa dissertação, a relação entre a estratégia e o planejamento. Né? Não está só na orientação pura e simplesmente à tecnologia. A relação com o negócio, então, a gente tem que olhar na perspectiva da missão do negócio, visão, valores, objetivos, expectativa do cliente. Hoje em dia a gente tem falado muito do foco no cliente, né? E foi engraçado porque ao longo da minha jornada no mestrado, eu fui para a linha de controladoria. Né? Então eu fiz MBA em controles internos também. E eu pude perceber que muitos dos artefatos, então o meu próprio orientador fez a dissertação do mestrado dele em um artefato de gestão chamado BSC, que é muito comum a gente falar de Balance Scorecard, de modelo de Canvas, né, do Ostenwalder, enfim. E esses temas também podem ser considerados, a própria Lu falou de Canvas aqui, né? E esse artefato é um artefato estratégico e toca muito o negócio. Então, essa é uma das abordagens aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Então, não considera a TI algo especial, mas uma peça importante para realizar os objetivos. Então, foco sempre nos orientadores estratégicos. Legal? Então, esses 4 slides, eles são mais simples, não são tão pesados, e eu acho que representam um pouco geral o que eu vou passar com vocês a partir de agora. Tá? Bom, entrando um pouco na introdução do meu trabalho, eu trago para vocês um tema básico que é a digitalização dos modelos de negócio. Tá? Isso não é novo, tá? Mais de 2 décadas que a gente vem falando da digitalização dos modelos de negócio, isso não é recente. Isso aqui, hoje em dia, a gente tem falado no mercado, né, de transformação digital. Academicamente não tem uma cola, não tem nada, nenhum artigo acadêmico que fala sobre modelos de transformação, mas o tema que foi utilizado chama-se um contexto chamado de economia digital, né, que ela está muito mais do que a simples transformação. Né? Existem modelos de negócio sendo criados em torno desses modelos de negócio digitais. A sociedade vem se beneficiando muito desse contexto. Né? E aí isso é a ideia do Tapscott aqui. Ele fala que é para a gente garantir mais amplitude, para que haja acesso a informações, e com certeza a gente vai ter ambientes mais flexíveis para criar modelos de negócio. Enfim.
Bom, alguns desafios que a gente encontrou aí nos achados, né, da pesquisa bibliográfica foi que um dos desafios aí da digitalização é que não existe dificuldade em ter uma linguagem comum que permita com que a gente tenha uma comunicação clara de todos os envolvidos nesse processo de digitalização. Então, estruturas, tecnologias, processos nas organizações. Isso corrobora muito com o item que a gente estuda aqui, que é da formalização, do mapeamento e depois da gestão efetiva da arquitetura corporativa, que tem essa visão, e aí eu vou pegar um pouco o gancho do Átila, que fala muito sobre visão holística e esse contexto de visão holística do negócio, né? E aí tal dificuldade vem das realidades não serem que deveriam ser evidenciadas, elas são intangíveis. E aí, ou seja, a ideia é estabelecer mecanismos de formas de expressar a ontologia, né, de maneira organizada, que facilite esse processo. Então, a gente sabe que e aí um livro não acadêmico que eu acabei não usando, que é As Organizações Exponenciais. Ele não é acadêmico, mas eu acabei terminando de ler esse livro, e ele fala sobre as organizações exponenciais, o quanto a gente está saindo de um modelo linear para exponencial, não tem nenhuma prova, nenhum trabalho acadêmico em torno do que é exponencial ou não, mas a gente consegue perceber essa relação hoje em dia, se vocês olharem para o Google, Facebook, entre outras empresas, né, e aí eu cito isso um pouco no trabalho, dessas organizações que vêm crescendo absurdamente e vêm tendo uma relação, e no futuro, se vocês vão pegar a literatura da Software AG, a gente fala muito sobre internet das coisas. E no futuro as coisas serão conectadas, e aí nós não teremos riscos apenas financeiros em torno dos negócios, nós teremos riscos de morte, vida, enfim, né? Então passa pela importância de se ter uma formalização e uma gestão adequada. Lógico que também a gente tem o grande desafio do dinamismo dos negócios, que faz com que a gente ainda fique... E aí, volto a falar do meu amigo Átila, que escreveu recentemente um artigo no LinkedIn, leiam, que eu gostei muito, que fala sobre... eu esqueci o título agora, não vou lembrar, mas depois a gente fala com o Átila, e ele, na palestra dele, pode citar isso, que ele fala sobre o quanto o pessoal está dando solução para o ágil, né? E o ágil usando ágil, esquecendo da visão holística, né? Bom, vamos voltar aqui então. A questão de pesquisa que eu tentei responder, né, então, numa dissertação, a questão de pesquisa é sobre a ótica da sociomaterialidade, que é a sociomaterialidade a lente teórica, como pode ser compreendida a existência ou não de associação entre a arquitetura corporativa e a digitalização dos produtos e serviços. Então, a ideia que eu quis testar é verificar se hoje, atualmente, tirando um retrato, exatamente hoje, na visão de vocês, que muitos de vocês contribuíram com essa pesquisa, se existe uma influência significativa, rodando, claro, um modelo estatístico e trazendo a percepção de vocês para esse trabalho, né? Qual que é o objetivo, então? Aprofundar as percepções sobre a compreensão dos profissionais de mercado, né? Dos níveis de maturidade de EA e economia digital, então, dentro do construto, né? Que é de como a gente monta este modelo. Eu usei 2 modelos de referência para maturidade, tanto da arquitetura corporativa quanto de economia digital. E depois, eu fui avaliar sobre a ótica da sociomaterialidade, que é essa lente teórica, qual que é a aplicação, de fato, na percepção de executivos do mercado. A gente conseguiu fazer, depois eu vou explicar um pouco mais sobre a metodologia, mas a gente conseguiu fazer um focus group, e dentro desse focus group a gente entendeu um pouco a percepção se existia, de fato, contribuição, apesar de fato, contribuição da EA sobre a digitalização dos produtos e serviços. As principais referências, óbvio, eu usei o TOGAF, na versão 9.2, né, a mais atual. Eu utilizei um modelo de referência de maturidade sobre Enterprise Architecture, então o GAL, Enterprise Architecture is Across the Federal Government, de 2002.
É um trabalho muito utilizado, né? Acho que tem várias referências no Google Acadêmico, e aí a gente acabou usando esse modelo de referência. O Queiroz aqui na parte de economia digital, falando um pouco dos desafios que a gente tem para esse regime estabelecido dentro desse contexto de economia digital. O modelo do Forrester, que fala sobre o modelo de Digital Maturity Model do 4.0, também utilizei esse modelo. E, por fim, a referência principal aí nessa teoria, né, quem for interessado, consultem aí, que é a Wanda Orliowski, que eu nem sei pronunciar direito ainda, professor, desculpa o nome dela, mas é Wanda Orliowski, que ela é uma das principais referências em relação a essa teoria sociomaterialidade. Tá? Bom, esse aqui, então, é o construto, né, o modelo teórico, né, para aqueles que não são do mundo acadêmico, mas a gente tem um conceito chamado de Libbox, onde a gente começa a pensar como que a nossa pesquisa vai parar de pé. Então, inicialmente, eu falo da utilização da EA, do lado esquerdo, né, que é uma das teorias, e aí o quanto que ela tem de influência na digitalização de produtos e serviços. Né? E depois a teoria da sociomaterialidade como lente teórica para explicar esse fenômeno. Enfim, aí a realização da pesquisa, então, como que a gente faz? Eu utilizei aqui os modelos de referência de estágios de maturidade de EA e maturidade da economia digital. A princípio, vai ficar mais claro isso nos próximos slides, mas eu usei um survey e um modelo estatístico chamado ANOVA, depois do survey. O survey eu enviei para todos vocês, para muitos de vocês aqui, mas eu vou explicar isso mais na frente. E depois a gente realizou uma reunião de focus group com alguns executivos para entender melhor a percepção deles em relação a esse fenômeno. Né? O modelo teórico, então, desdobrando um pouquinho mais o modelo teórico, um pouquinho mais de detalhe, né, a utilização da EA como abordagem detalhada, eu utilizei o Gaia, enfim, outras referências aqui, a teoria da sociomaterialidade, os estágios de maturidade, importante dizer. Eu vou fazer um parênteses, o que acontece? Apesar de ter conseguido o apoio de muitas pessoas, né, é um desafio muito grande no nosso país, não sei se infelizmente, né, porque tanto as organizações, eu inicialmente pedi apoio de algumas organizações, eu queria fazer no mercado financeiro, que é uma indústria que eu atuo fortemente, e aí a gente não conseguiu, né, apoio das organizações, enfim, foram duas que eu tentei, mas aí o meu prazo começou a correr e acabou que não deu certo fazer o estudo de caso. Então, depois eu pedi, aí eu comecei, a gente mudou a estratégia da linha de pesquisa e foi para os questionários. E mesmo assim, né, eu procurei pessoas. Geralmente, a pesquisa, enfim, eu usei o LinkedIn para buscar as pessoas e a Lu me ajudou, publicou, enfim, um monte de gente me ajudou muito, obrigado. Mas, em geral, é muito difícil que as pessoas contribuam com esse tipo de pesquisa. Então, eu já trago aqui a sensibilização para vocês, que contribuam, porque eu acredito que isso vai ter um benefício. Assim, esse foi um investimento que eu fiz do meu bolso, paguei o meu mestrado e a pesquisa, e saí de horas de trabalho, enfim, para realizar a pesquisa, mas eu acho que tem pouco investimento nisso, e eu acho que é por isso que a gente caminha a passos muito lentos ainda. Fica uma crítica, assim, não pesada, mas a gente caminha ainda a passos muito lentos de uma disciplina que, na minha visão, pode trazer muitos benefícios para as organizações e, enfim, por consequência, para a sociedade e tudo isso. Mas, enfim, voltando aqui para o modelo teórico, então, os estágios de maturidade da EA, da economia digital. Esses daqui são os estágios que a gente utilizou, né, baseados nas referências. Esses estágios de maturidade, a gente
Ok. A gente deu uma bagunçada neles, lógico, eu não segui uma sequência dos estágios de maturidade. Depois foi elaborado o survey com base nesses estágios de maturidade e enviado para 750, quer dizer, na verdade eu enviei para muito mais, assim, mas que me responderam foram aproximadamente 750 profissionais, entre diretores, gerentes, especialistas do mercado que trabalham com arquitetura, né? E, por fim, a gente realizou uma sessão por canal Skype Business para coleta da percepção. Então, a gente fez uma sessão remota aí com vários executivos que trabalham com arquitetura corporativa para tratar os temas da pesquisa e ver a percepção deles em relação a isso. Bom, essa aqui é um pouco da trajetória, né? Esse slide vai estar disponível para vocês, mas toda a trajetória de seleção, enfim, de modelo teórico, depois montar a estrutura do questionário, a seleção do público-alvo, aplicação do questionário, analisar os dados, estruturar o focus group, enfim. Esse aqui é a trajetória específica do focus group, né, que é um modelo que a gente consegue aplicar para fazer reuniões, pode ser utilizado no mundo acadêmico, esse tipo, é utilizado muito pelo pessoal de marketing para fazer análise de produtos e serviços e lançamentos de produtos e serviços no mercado. Acho que talvez alguns de vocês já devem ter participado de reuniões como essa, são pagos para olhar a percepção deles em relação a um produto ou serviço, e a gente usou, né, com a ideia, inclusive, o apoio do meu orientador, usar esse modelo para ver a percepção em relação à EA, né? E eu vou correr um pouquinho. Algumas questões foram definidas depois do teste, então 10 questões, basicamente, falando um pouco da utilização da EA e da influência da EA na maturidade digital. Basicamente, aqui a gente já começou a olhar bastante a teoria da sociomaterialidade, a gente mandou antecipadamente para esses executivos, explicando um pouco do que era a sociomaterialidade e o que essa lente teórica poderia contribuir, né? Então, a gente teve 120 respondentes, aí, sendo que 92 dos 120 foram válidos. E aí, o que a gente pôde concluir, né, rodando a metodologia nova aí do método estatístico, foi que não tem forte influência, né? Então, o Q quadrado aqui, que é o principal que a gente analisa, para ele ser significante, né, ele tem que ser menor que 0,05, né, ou 0,01, e não teve significância na relação entre a arquitetura corporativa e a digitalização dos modelos de negócio, né? Então, a gente pode perceber que nos níveis muito baixos de arquitetura corporativa e modelos de digitalização dos produtos de negócio, tinha alguma intersecção entre esses modelos, mas a conclusão final, rodando o modelo estatístico, é que hoje ainda, e aí eu acho que a conclusão principal é que é a fraca influência da arquitetura nos modelos digitais. Por quê? A gente tem forte maturidade, às vezes, das organizações, mas não necessariamente maturidade em arquitetura corporativa dessas organizações. Tá, ok? Por fim, agora, dentro do não tão curioso, eu ia falar que curioso, mas não tão curioso, na percepção dos executivos que participaram do Focus Group, eles já percebiam que sim, que a EA pode contribuir com a maturidade digital, sim, né? Então todos adeptos, só que, importante mais uma vez, e aí eu pego o gancho com o início dos slides do Severo, né, para concluir essa apresentação, que se tiver alinhado com o planejamento estratégico da empresa, né, missão, visão, valores, eles falavam muito isso, né? Depois, os níveis de maturidade devem ser, então, a percepção deles é que adotem um nível de maturidade, é arbitrário, né, como que a gente vai adotar o melhor nível de maturidade, o melhor modelo de maturidade, então cada organização pode definir o seu, mas estabeleça uma disciplina para medir o nível de maturidade atual, planejar o futuro, entender quais são os gaps e qual que é o apetite da organização para se atingir níveis de maturidades maiores, né, e
estabeleceram, aí entra o item que eu falei agora, né? Estabeleceram um mecanismo para medir sistematicamente, eles falavam muito disso, né? Para adaptá-los aos modelos digitais, né? Em função desse dinamismo. A conclusão final, né, aí sob a ótica da sociomaterialidade, então, compromisso e alinhamento, né, com os objetivos estratégicos, desafios às falhas sistêmicas entre o social e material. Tá? Eu não vou entrar no detalhe da teoria da sociomaterialidade aqui, mas esse é um item que eu acredito e meu orientador também está escrevendo artigos em relação à questão da teoria institucional, né, e sociomaterialidade. O meio social é um ponto que eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho, as questões políticas dentro da organização, os papéis, responsabilidade, e no fim do dia, quando a gente trata pessoas, processo e tecnologia, pessoas é um item que a gente tem que olhar com muito cuidado, e esse social e o material, né, basicamente passa um pouco por isso o contexto da sociomaterialidade, né? E aí, os resultados, então, permitem afirmar que, embora observada aí a correlação estatisticamente com baixa significância entre a arquitetura, os executivos, então, eles acreditam que os princípios e a arquitetura corporativa, ela tem uma contribuição, ela pode ter uma contribuição, é uma percepção, lógico, mas pode ter uma contribuição efetiva para a evolução dos modelos de negócios digitais. Legal? Bom, é isso, pessoal. Então, eu agradeço novamente aí todos vocês. Eu acho que eu acabei até um pouquinho antes. E espero ter passado um pouco aí dessa jornada. Tá aqui, esses são os meus e-mails, mas a gente vai estar hoje e amanhã com um espaçozinho ali. Passem para pegar um brinde, o brinde é bem bacana. E para a gente bater um papo sobre a ideia da pesquisa e mais o quanto que a Software AG, inclusive, pode contribuir. A gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento do ponto de vista de tecnologia para suporte a essa disciplina, mas a gente valoriza muito o tema acadêmico também. Legal? Muito obrigado a todos aí.